Fala galera do nosso lindo canal Pesca e Arte Tutoriais, tudo bem com vocês? Galera, mais um vídeo top aqui no canal, ó. Como vocês podem ver, ó, olha a quantidade de pano aqui já para montar os nossos panos de rede. Pano de tarrafa de rede, ó, para vocês verem aí, ó. Aquela ali um verde, ó, um verde, uma preta. Essa aqui um azul claro, ó, um azulzinho claro. Essa branca, né? Uma piabeira branca. E esse aqui um vermelho, ó, para vocês verem. E esse aqui um preto, ó, ó, para vocês verem, galera, que preto muito bonito, ó. Ó, para vocês verem. Topzera. Galera, esses panos são todos tingidos, todos tingidos. Depois que eu passo ele no processo de tingimento e no processo de água quente, né? Água quente já com a tinta, né? A gente já tinge. E depois que a gente tinge ele, ele fica mais ou menos em uma semana nessa posição aqui, ó. Pra que essa posição, João? Que é pra ela não marcar. Se você dobrar assim, ó, e deixar nessa posição aqui, ó, ele vai marcar o pano todinho, vai ficar dobrado. Aí geralmente eu não dobro o pano, eu deixo aqui pendurado com mais ou menos uma semana, aí eu já começo a montar os panos, já começo a cortar os painéis, né? E aí ele fica nesse formato, como se fosse uma tarrafa feita à mão, ó, pra vocês verem a diferença, ó galera, ó. Certo? Esse processo aqui eu já ensinei para alguns amigos aí, há mais ou menos um tempinho atrás aí, né? A gente enrola o pano em um tubo de ferro, ou seja, eu usei duas latas de leite ninho, colei uma na outra, e depois eu enrolei com as malhas abertas, certo? E depois que enrola, eu coloco água quente, só jogo água quente. Eu não coloco ela lá na água fervendo, não. Eu pego, a água ferveu, aí eu só derramo em cima e vou virando, e aí ela fica nesse formato aqui, galera, ó. Ela fica parecendo uma tarrafa feita à mão, ó. A parte mais interessante desse método é que a tarrafa ela fica flexível, certo? Ela fica flexível. Eu acredito que o pano ele vem de fábrica, ele passa por um processo de água quente também. Eu acredito que sim, né? Para os nós fechar e eles esticam bastante. Se eu jogar água quente e esticar também, ela fica bem fininha. Mas eu gosto desse formato aqui, por quê? Porque esse formato aqui, ela fica bastante flexível, né? É o que vai ajudar na hora que você joga a tarrafa, que a tarrafa ela forma a roda, ela vai abrir com mais facilidade do que o pano do jeito que vem de fábrica. Então, galera, é um dos métodos que a gente faz a tarrafa para ela ajuda a abrir. Lógico também que o principal fator é o cálculo. O cálculo da tarrafa é o principal fator. As nossas tarrafas a gente faz elas baseadas em uma tarrafa feita à mão. A mesma quantidade de malhas que tem em uma tarrafa feita à mão, as nossas tarrafas de pano de rede também tem. Galera, mas fica top demais depois que você tinge, ó. Fica topzera, certo? Isso aqui é o tingidor preto. Esse pano aqui, ele era um pano roxo, né? Que eu não gostei da cor. E aí eu tingi ele de preto. Como essa aqui também, ó. É uma cor preta também. Essa aqui a tinta já estava bem pouca. Ela ficou mais um pouco de cinza, ó. Que a tinta já estava no final já. Eu utilizei a mesma tinta, tingi aquele que vocês estão vendo ali, ó. Eu usei 2 tubos de tinta. Daqui a pouco eu vou estar falando sobre essas tintas, viu galera? Já havia algum tempo que eu estava tentando fazer um tingimento preto, mas não conseguia. Por quê? Porque o tingimento que a gente usa é a mesma tinta, galera, que o pessoal usa para tecido. Só que essas tintas que a gente usa para tecido, ela tem algumas reações diferentes quando você usa o nalho, né? Outro dia um amigo perguntou, João, essas tintas, ela solta com o tempo? Galera, não. Essa tinta aqui, ó, é para sempre. Aqui, eu não conheço algum método para ela descolorir, certo? Pode ser que alguém conheça, né? Mas eu mesmo eu não conheço um método para descolorir essa tinta. Ela não, ou seja, ela não solta, certo? Ela pode até dar uma desbotadinha de leve com o tempo, né?
mas essa tinta ela não solta. Tá certo, galera? Então, eu tinha vontade de fazer uma tarrafa mesmo, rubro-negra mesmo, nas cores do Flamengo mesmo, eu tinha vontade de fazer. Só que o problema é que com tingidor comum, você ia fazer o vermelho e ela ficava laranja, certo? Ela ficava laranja. Deixa eu ver se eu pego aqui um pedaço para mostrar para vocês. Está aqui na mão, certo? Então eu tentei tingir ela de vermelha, só que ela ficou laranja. Com tecido de roupa, ela fica laranja. Só que eu queria fazer uma tarrafa flamenguista, ou seja, rubro-negra, mas não conseguia. Essa aqui é vermelha, ó. Ficou vermelha mesmo aqui. Olha que eu usei um tingidor sozinho. Se eu tivesse colocado 2 tingidores aí, ela ia ficar mais vermelha ainda. Certo? Então, com o tingidor normal, fica laranja se você for tingir com a vermelha. E se você for tingir com azul, azul marinho, ela fica roxa. Ela não fica azul. O único azul que fica é esse azulzinho claro aqui, ó. Eu não lembro qual é o número desse azul. O azul claro fica. Esse aqui é um azulzinho bem clarinho, ó. Quase não dá pra ver na câmera aí, viu, galera? Certo? Então eu fiz algumas pesquisas pra gente tentar descobrir cores. E eu descobri que existia um tingidor que não é tingidor de tecido, que ele dá super bem. Que queira sim, queira não, o pano de rede ele é um material sintético. Então tinha que ser uma tinta para material sintético. E aí eu descobri essa tinta aqui, ó. Não estou recebendo nada para fazer propaganda. Deixa eu ver se dá para ver aí, ó. Certo? Esse é o tingidor da marca Tupi, corante Tupi, para material sintético. Ó, sintético, ó. Aí eu comprei esse preto. E o resultado que vocês estão vendo é esse aqui, galera, ó. Certo? Ela era um pano roxo, que eu já tinha tingido ele de roxo. E aí eu coloquei o tingidor preto, material sintético. E esse deu super certo. Esse vermelho aqui que vocês estão vendo, ó. É da mesma marca. Só que vermelho. E eles têm várias cores, viu, galera? Várias cores eles têm. Então, o que eu recomendo para vocês tingir, você que quer um vermelho, você que quer um cinza, você que quer um bege, essa marca aqui eu garanto para vocês que você vai conseguir fazer essas cores. Certo, galera? Com o tingidor comum, ou seja, o tingidor de tecido, as únicas cores que fica 100% legal é aquela ali, aquele verde ali, ó. Aquele verde ali é com tingidor de tecido, certo? Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui, ó. Esse amarelo aqui, galera, ó, também é o tingidor comum, ó, de tecido também. As únicas cores que fica legal mesmo, que fica a cor mesmo, é o tingidor verde e o amarelo. Ó, pra você ver que amarelo bonito. Ficou parecendo um amarelo ouro, ó. Olha como fica, galera. Fica bem top mesmo aqui, ó. Certo? Pra você que quer fazer uma tarrafa de pano de rede colorida, a dica que eu passo para vocês hoje são procurar o tingidor certo para você estar fazendo. João, como que você tinge? Galera, você tem que seguir aqui a recomendação do fabricante, né? Se eu não me engano, é 1 litro de água para cada bichinho desse aqui, ó. Certo? Coloca lá no fogo, põe para ferver. E a dica que eu dou para vocês, tem uns fixadorzinhos natural, né? Que você pode estar usando. Eu coloco vinagre de álcool, um pouquinho, não muito, umas 2 colheres, né? Coloco assim uma colher de sal e ajuda bastante a fixar o corante. Certo, galera? Então, essa é a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Já fazia algum tempo que eu estava querendo fazer esse vídeo, falando para você que eu estava recebendo muitas perguntas. João, como que você faz para fazer as suas tarrafas de pano de rede colorida? E nesse vídeo hoje, apresento para vocês aqui, ó. Certo? Usando tingidor de roupa ou tingidor de material sintético. Esse aqui eu recomendo. Certo? Se tiver algum fornecedor aí que comercializa, se querer patrocinar nosso canal, fica o convite. Beleza? Gostou? Curta, comenta e compartilhe. Até o próximo vídeo, se o nosso Deus permitir. Valeu, galera!